Meu nome é Fernanda, tenho 72 anos e estou aqui para contar a história que mais dói no meu peito, aquela que eu achei que nunca teria coragem de dividir com ninguém. Mas sabe, quando você chega nessa idade, você percebe que guardar as coisas por dentro é pior do que enfrentar o julgamento do mundo. Então eu vou contar tudo, desde o começo, porque essa história precisa ser ouvida por alguém que está passando pela mesma dor que eu passei, pela mesma confusão, pelo mesmo medo de ser completamente incompreendida. Eu tinha 55 anos quando conheci Marcelo. 55 anos, meu Deus do céu! Eu estava em um ponto da minha vida onde eu pensava que tudo já tinha passado, que as melhores coisas já tinham ficado para trás, que aquele capítulo de paixão, de desejo, de sentir aquele fogo no peito tinha sido fechado e guardado em uma caixa bem longe. Meu marido, Geraldo, tinha falecido 8 anos antes de um infarto fulminante. Uma segunda sem ele, estava ali, vivo, respirando, e na outra, segundo ele se foi. Eu envelheceu 10 anos naquele dia. Passei a ver o mundo de forma diferente, como se as cores tivessem ficado mais pálidas, como se a vida tivesse perdido aquela graça que tinha antes. Meus 3 filhos, que eram adultos, casados, cada um com sua vida, cada um com suas famílias, tentavam me animar, me tirar daquela depressão profunda que eu tinha caído. Mas ninguém entendia, ninguém realmente entendia a solidão que eu estava sentindo. Meu filho mais velho, Cláudio, que tinha 43 anos, estava sempre me chamando para ir jantar fora, para viajar, para fazer algo, qualquer coisa, para eu sair daquele estado de vegetação que eu tinha entrado. Minha filha, Patrícia, com seus 38 anos, tentava me matricular em grupos de ginástica, em atividades para viúvas, em encontros de meditação. E minha caçula, Tatiana, com 35 anos, simplesmente sentava na minha cama todas as noites e chorava comigo, porque ela entendia que não era só sobre perder o marido, era sobre perder a identidade inteira. Eu não era mais Fernanda e Geraldo, eu era só Fernanda, e essa Fernanda sozinha não sabia muito bem quem era. Passei anos assim, meu Deus, quantos anos! Acordava de manhã, ia trabalhar em um escritório contábil onde eu era supervisora há mais de 20 anos, voltava para casa, cozinhava algo que ninguém ia comer, assistia televisão sentada no sofá, vendo os mesmos programas, de sempre, e dormia. Era uma rotina de morta-viva. Meus colegas de trabalho começaram a reparar, começaram a falar coisas do tipo: aquela mulher está envelhecendo depressa, olha que coisa triste. E eu não estava nem aí. Meu mundo tinha desabado e ninguém podia me ajudar com isso. Até que uma colega de trabalho, a Sueli, que era mais jovem do que eu, uns 40 e poucos anos, me convidou para ir em um ateliê de costura que ela tinha começado em uma garagem na casa dela. Eu não estava, com disposição nenhuma, mas ela foi tão insistente, tão carismática, que eu acabei cedendo. Foi um sábado à tarde e eu me arrumei meio a contragosto, vesti uma blusa antiga, uns calçados confortáveis e fui para lá. Quando cheguei no local, que era um espaço pequeno, mas muito aconchegante, cheio de tecidos coloridos, máquinas de costura, mesas com barbantes e linhas espalhadas, havia outras mulheres ali. Umas conversando, outras costurando, outras só tomando café. Sueli me abraçou e disse que ia me ensinar o básico de costura, que seria bom para eu distrair a mente. Eu me sentei em uma cadeira e comecei a observar aquelas mulheres. Todas elas pareciam tão vivas, tão alegres. Aquilo me deu uma sensação estranha, como se eu estivesse vendo cores que eu tinha esquecido que existiam. Mas no fundo mesmo, eu sentia um peso no peito que não desaparecia. Naquele dia, não conheci Marcelo. Ele não estava lá, mas Sueli me convidou para voltar na semana seguinte, porque ela ia fazer uma roda de amigos no sábado, que ela ia pedir para alguns conhecidos homens irem também, que seria legal ter aquela energia de casal, de amizade mista. Eu relutei muito, não queria ir, achava que era uma pegadinha dela para me colocar com alguém. Mas Sueli era do tipo que não aceita não por resposta. Então, na semana seguinte, lá estava eu de novo. Só que dessa vez, quando eu cheguei no ateliê, havia pessoas que eu não conhecia. Haviam carcaças montadas, bebidas, geladas na mesa, petiscos, uma atmosfera bem diferente. E foi quando ele entrou. Marcelo.
Eu já vou te avisando que quando você vê aquela pessoa que muda sua vida para sempre, você sente. É como se houvesse uma vibração no ar. Como se o universo inteiro tivesse parado por alguns segundos. Ele tinha a mão apoiada na porta, e quando seus olhos cruzaram com os meus, eu senti um arrepio descer por toda a minha espinha. Ele tinha um jeito casual. Usava uma calça jeans, uma camisa xadrez, simples, os cabelos grisalhos bem cuidados, a barba feita, uns olhos castanhos que pareciam ter profundidade. Sueli correu em minha direção e sussurrou no meu ouvido que aquele era Marcelo, um amigo que ela conhecia da academia, que ele era um ótimo rapaz, divorciado, sem filhos, e que estava recém-chegado em São Paulo depois de passar 10 anos morando em Brasília. Ele tinha 42 anos, e eu tinha 55, 13 anos de diferença. Não parecia, tanto assim quando você olhava para ele. Aquele homem não parecia estar em um estágio da vida tão diferente do meu. Ele se aproximou do grupo, cumprimentou todo mundo com aquele jeito descontraído e, quando chegou perto de mim, Sueli fez questão de nos apresentar. Marcelo, essa é a Fernanda, supervisora de contabilidade, viúva, mãe de 3 filhos, mulher incrível que precisa conhecer gente legal. Meu Deus, ela foi tão direta assim mesmo. Mas Marcelo sorriu, estendeu a mão para me cumprimentar. E quando nossos dedos se tocaram, eu senti uma descarga elétrica. Ele disse, com aquele sotaque que você percebe que alguém é de outro lugar, que era um prazer conhecer, que qualquer amiga de Sueli era amiga dele, e que ele estava feliz em estar ali. E sabe de uma coisa que me assustou? Ele não desviou o olhar quando me cumprimentou. Ele manteve aquele contato visual, como se estivesse me estudando, como se quisesse saber quem era aquela mulher de cabelos grisalhos que Sueli tinha colocado na sua frente. A noite foi passando. A gente comeu, bebeu, conversou, riu. Eu estava conversando com outras mulheres sobre coisas triviais, sobre as novelas, sobre maridos preguiçosos, sobre a vida, quando eu percebi que Marcelo estava sempre próximo, sempre participando de quando perto, sempre me passando uma taça de vinho, um aperitivo, uma brincadeira. No final da noite, quando todo mundo estava indo embora, ele se aproximou e disse que gostaria muito de me ver. Em outra ocasião, que ele gostaria de conversar comigo sobre a vida em São Paulo, que ele ainda estava se adaptando à cidade. Ele me deu o número do telefone dele, um número de celular. Meu Deus do céu, como eu odeio pensar nisso agora, porque esse foi o começo de tudo. Esse foi o momento em que tudo começou a mudar. Eu fiquei com aquele número na minha mão durante uma semana inteira. Eu o tirei do bolso, olhei, li várias vezes, guardei de novo. Meus filhos repararam que eu estava diferente. Eu estava comendo melhor, sorrindo mais, conversando mais. Patrícia até perguntou se eu tinha conhecido um homem. Eu neguei, envergonhada. Porque como assim? Eu, uma mulher de 55 anos, viúva há 8 anos, mãe de 3 filhos, ia conhecer um homem? Isso não acontecia comigo. Mas aconteceu. Eu liguei. Meu coração batia tão rápido que eu tinha medo que ele ouvisse o som do meu coração pelo telefone. Ele atendeu na segunda chamada, e quando reconheceu a minha voz, ele riu. Ele riu de um jeito tão gostoso que eu senti que ia derreter. A gente marcou de tomar um café no dia seguinte. Um café simples, em um lugar comum, nada de especial. Mas, meu Deus, como aquele café foi especial para mim. Eu passei horas escolhendo o que vestir, horas me arrumando, fazendo cabelo, maquiagem, coisas que eu não fazia para mim mesma há muito tempo. Quando cheguei no lugar, ele já estava lá me esperando, de pé, com aquele sorriso que faz você perder o chão. A gente conversou durante 3 horas. 3 horas falando sobre tudo, sobre a vida em Brasília, sobre São Paulo, sobre perdas, sobre recomeços, sobre sonhos que ficaram para trás. Ele tinha tido um casamento que não deu certo, tinha perdido sua mãe quando tinha 38 anos, tinha deixado uma carreira em Brasília para tentar começar de novo em São Paulo. Ele era engenheiro, bem-sucedido, viajava bastante. E quando ele falava comigo, era como se ninguém mais existisse no mundo. Como se aquele café fosse o lugar mais importante do universo. E quando chegou a hora de a gente se despedir, ele pediu desculpas e me contou algo que me deixou confusa demais. Ele disse que me achava linda, não bonita, linda, com toda a carga de significado que essa palavra tem, e que gostaria de me conhecer melhor, que gostaria de passar mais tempo comigo,
que se eu quisesse, poderíamos começar algo. Eu congela. Meu Deus do céu, como aquelas palavras me assustaram, como elas me preencheram de esperança e terror ao mesmo tempo. Quando cheguei em casa naquele dia depois do café com Marcelo, eu entrei na porta e simplesmente sentei na cama. Meu coração ainda estava acelerado, minhas mãos estavam tremendo. Eu tinha passado 8 anos sem sentir nada disso. 8 anos onde o único sentimento que eu tinha era o vazio. E agora, de repente, tudo estava voltando com uma intensidade que eu não sabia mais como lidar. Minhas filhas, que vivem indo sem avisar na minha casa. Patrícia chegou poucos minutos depois. Ela abriu a porta com a chave que eu tinha dado para ela e começou a gritar meu nome. Quando me encontrou no quarto, sentada na cama, com os olhos perdidos em nada, ela veio correndo para me abraçar e perguntou se estava tudo bem. Eu não consegui mentir para ela. Minha filha sempre soube os meus segredos, sempre sentiu quando algo estava diferente comigo. Eu contei que tinha tido um encontro, que tinha conhecido um homem, que ele tinha me pedido desculpas e dito que eu era linda. Patrícia ficou pálida. Ela perguntou o nome dele, que idade ele tinha. E quando eu disse que ele tinha 42 anos, ela ficou em silêncio. Um silêncio que durou tanto tempo que eu achei que ela ia começar a chorar. Mas não. Ela apenas olhou para mim e disse que precisava contar para o Cláudio e para a Tatiana, que era uma coisa muito importante e que toda a família precisava saber. Eu implorei para ela não contar, porque eu nem sabia se isso era algo real, se era só uma coisa passageira, se era só 2 pessoas se conhecendo. Mas Patrícia era assim, ela tinha que avisar todo mundo, tinha que preparar todo mundo. No final daquela semana, quando meus filhos chegaram para um almoço que eu fiz, a conversa saiu. Meu filho Cláudio, aquele que estava sempre tentando me animar, chegou a sair da mesa. Ele disse que eu estava fazendo papel de ridícula, que a gente tinha uma reputação na família, que a gente tinha a imagem de viúvas corrigida, devotada à memória do pai, que aquilo era traição, não só ao Geraldo, mas a tudo que nós representávamos. Tatiana, minha filha mais jovem, começou a chorar e disse que se eu tivesse um encontro com um homem da minha idade, tudo bem, mas que 42 anos era muito jovem, que aquilo era uma loucura. E Patrícia, que tinha cuidado de contar para os irmãos antes de me contar mais, estava ali do meu lado, mas também estava assustada. Elas tinham medo de mim ser enganada, de esse homem ser interesseiro, de eu estar sendo manipulada por alguém que viu uma viúva solidária e resolveu aproveitar. Tudo o que elas falaram eu já tinha pensado, mas aquela noite, depois que Marcelo me ligou e ficou conversando comigo durante 1 hora, dizendo coisas tão bonitas, tão sinceras, eu soube que aquilo era real. Não era imaginação minha, não era loucura, era um sentimento tão real que doía. Então, durante as próximas semanas, Marcelo e eu começamos a nos encontrar, escondidos, porque isso mesmo, nós nos encontrávamos escondidos, como 2 adolescentes roubando beijos atrás da porta da escola. Ele marcava para eu ir em restaurantes fora do bairro, em parques distantes, em cafés que ninguém que eu conhecia frequentava. A gente precisava ter cuidado, porque se alguém visse, se alguém falasse para meus filhos, aquilo seria catastrófico. Meu maior medo era o Cláudio chegar ao ponto de me confrontar na rua, de me chamar de nomes feios, de romper comigo, para sempre. E esse medo era tão grande que aceitei estar escondida com Marcelo como se fosse pouco. Mas quando eu estava com ele, meu Deus, tudo desaparecia. O julgamento, o medo, a culpa, tudo. A gente conversava sobre coisas profundas. Ele me contava sobre seus sonhos de quando era criança, sobre como tinha se sentido quando seus pais se divorciaram, sobre o casamento que ele tinha tido e que tinha sido um fiasco. Ele me perguntava sobre a minha vida, sobre o que eu sentia quando meu marido faleceu, sobre meus arrependimentos, sobre as coisas que eu não tinha feito. E quando ele ouvia, ele realmente ouvia. Não era aquele tipo de escuta de homem que quer só falar sobre si mesmo. Era uma escuta que vinha de um lugar bem profundo. Depois de 3 meses de nos encontrar assim, escondidos, havia chegado o momento que eu sabia que ia chegar, mas não sabia como ia lidar com aquilo. Nós tínhamos tido nosso primeiro beijo em um parque vazio, embaixo de uma árvore, antiga, com ninguém vendo. Naquele momento, eu senti que voltar a viver era possível,
que aquele coração que eu achava que tinha morrido junto com o Geraldo ainda tinha batidas fortes. Quando seus lábios tocaram nos meus, eu chorei. Meu Deus do céu, como eu chorei. Ele me abraçou e me deixou chorar ali mesmo, sem perguntar por quê, sem achar estranho. Depois disso, a intimidade entre a gente foi crescendo. A gente começou a se tocar de formas mais deliberadas, mais conscientes. Marcelo tinha alugado um apartamento pequeno em um bairro que eu não frequentava, e foi lá que a gente começou a viver aquilo que a gente estava sentindo. Mas, meu Deus, quando chegou aquele momento, quando eu vi o Marcelo sem roupas pela primeira vez, quando compreendi a realidade da situação, meu coração disparou, porque isso significava que aquilo era real, que aquilo não era só uma fantasia que ia desaparecer, mas que era algo concreto, tangível, que tinha uma dimensão física também. Eu tinha 42 anos quando meu marido faleceu, e depois disso não tinha tido relações com ninguém. 8 anos. 8 anos sem me sentir desejada dessa forma. 8 anos onde meu corpo tinha virado apenas um corpo que envelhecia, que se deteriorava, que não tinha mais nenhuma função além de executar tarefas do dia a dia. E quando Marcelo me olhou daquela forma, como se eu fosse a mulher mais especial do mundo, quando ele me tocou com cuidado, com respeito, com admiração, eu senti que eu estava voltando à vida. Não era mais uma morta-viva executando rotinas. Eu era uma mulher. Eu era desejada. Eu ainda tinha valor. As primeiras vezes foram difíceis. Meu corpo estava enferrujado. Minha mente estava cheia de culpa. Meu coração estava dividido entre a alegria e o medo do julgamento. Mas Marcelo tinha uma paciência de santo. Ele me perguntava a todo momento se eu estava bem, se doía, se eu queria parar. Ele usava lubrificantes, tinha preparação, tinha cuidado. Ele não era um daqueles homens que só quer satisfação própria. Ele realmente queria que eu sentisse bem. E aos poucos, com o passar dos dias e das semanas, meu corpo foi se acostumando com aquilo tudo. Meu coração foi começando a aceitar que era possível ser feliz, ser desejada, ter uma vida sexual ainda. Depois de 1 ano nos encontrando escondidos, eu sabia que não dava mais para continuar assim. Aquilo estava consumindo minha vida. Eu tinha que contar para meus filhos. Eu tinha que assumir o relacionamento, tinha que deixar de viver nessas sombras. Então, marquei um almoço na minha casa. Um domingo à tarde. Fiz um almoço que eles adoram, com comida caprichada, bebidas, dessertes, tudo especial. Quando terminamos de almoçar e fomos para a sala para tomar café, eu respirei fundo e contei para eles que eu estava namorando. Que aquele homem que Patrícia tinha visto meses atrás era real, que a gente tinha construído uma relação profunda, que eu queria apresentá-lo para eles. Cláudio levantou da cadeira, como se tivesse recebido um tapa no rosto. Ele começou a gritar que eu era uma desgraçada, que eu não tinha o direito de estar fazendo aquilo, que eu estava destruindo a memória do pai, que a gente tinha uma reputação. Tatiana começou a chorar, e Patrícia, que era a mais racional, apenas me olhou com decepção. Ninguém saiu de mão quando eu disse que ele tinha 42 anos. Ninguém. Meus filhos saíram daquela sala furiosos e... O Cláudio chegou a bater a porta tão forte que o vidro quase quebra. Os dias que se seguiram foram os piores da minha vida. E eu estou falando de alguém que perdeu marido, que perdeu pai, que perdeu mãe. A rejeição dos meus filhos foi como um cutelo que cortou fundo no meu peito. Fiquei semanas sem receber ligações, sem mensagens, sem contato nenhum. Eles não atendiam meus telefonemas, bloqueavam minhas mensagens, me ignoravam deliberadamente. Eu chorava sozinha em casa. Passava noites em claro sem conseguir dormir, não comia direito. Perdi 5 quilos em 1 mês. Comecei a questionar tudo, a achar que eu era realmente uma mulher egoísta, que não merecia ser feliz, que eu tinha cometido um crime ao querer viver uma vida que ainda fosse digna de ser vivida. Foi Marcelo que me segurou naquele período. Ele estava comigo dia e noite, me consolando, me abraçando, me dizendo que tudo ia ficar bem, que meus filhos iam processar aquilo e eventualmente iam entender. Mas passavam os dias e nada mudava. Fiquei tão desesperada que quase coloquei um fim naquilo tudo com Marcelo. Achava que ele merecia estar com alguém mais jovem, alguém sem bagagem, sem filhos revoltados, alguém que pudesse dar para ele tudo o que uma vida normal oferecia.
Uma noite, quando eu sugeri que a gente se separasse, Marcelo ficou furioso comigo pela primeira e única vez no nosso relacionamento. Ele me pegou nos ombros, olhou bem nos meus olhos e disse que se eu continuasse falando aquilo, ele ia embora e nunca mais voltaria. Que ele tinha feito uma escolha consciente, deliberada, de estar comigo. Que ele sabia exatamente o que significava estar com uma mulher da minha idade, com meus filhos adultos, com toda essa complexidade. Que ele não era vítima de nada, que era um homem feito que entendia o que estava fazendo, e que o que ele queria era ficar comigo, não com alguém mais jovem, comigo. Aquelas palavras tiveram um impacto profundo em mim. Pela primeira vez, eu acreditei que aquilo era real, que não era uma fantasia, que não era um homem tentando aproveitar uma mulher sozinha. Era um homem que realmente queria estar comigo. 2 meses após o almoço desastroso, Patrícia ligou para mim. Ela tinha pensado muito sobre aquilo tudo e tinha decidido que queria conversar comigo com calma. A gente marcou em um café perto da casa dela. E quando eu cheguei, ela estava lá com os olhos inchados de choro. Meu coração acelerou porque eu pensei que era para me dizer algo ainda pior, que ia me contar que meus filhos tinham decidido cortar contato comigo permanentemente. Mas não. Ela se abraçou e começou a chorar. Disse que tinha sido muito dura comigo, que tinha julgado sem tentar entender, que tinha conversado com o terapeuta sobre aquilo tudo. O terapeuta tinha feito ela perceber que ela estava tentando manter meu casamento com o Geraldo vivo por mais tempo do que deveria, que ela tinha medo que se eu fosse feliz com outro homem, significaria que o Geraldo já tinha acabado de verdade em nossas vidas. E isso era algo muito assustador para processar. Ela pediu desculpas, disse que gostaria de conhecer o Marcelo, que gostaria de entender melhor quem era aquele homem que tinha feito sua mãe sorrir de novo. Essa conversa foi um ponto de virada. Eu liguei para Marcelo e marquei um jantar na minha casa com Patrícia e o marido dela. Quando eles chegaram, Marcelo estava nervoso, suava frio, repetia que tudo ia dar certo. A gente jantou conversando sobre coisas simples, e depois Marcelo começou a falar sobre seu trabalho, sobre seus projetos, sobre a vida dele. Ele foi educado, respeitoso, prestativo. Ele ajudou a retirar a mesa, perguntou se Patrícia queria mais alguma coisa, tratava meu marido como um amigo. Quando eles foram embora, Patrícia me abraçou e sussurrou no meu ouvido que agora ela entendia, que ela via que aquilo era real, que Marcelo era um bom homem, que ela ia conversar com Cláudio e Tatiana para tentar fazê-los entender também. Roberto, meu segundo filho, demorou mais. Ele era mais orgulhoso, mais teimoso. Ficou 4 meses sem falar comigo. 4 meses onde eu chorava, onde eu rezava, onde eu pedia a Deus que ele voltasse. Mas depois, quando ele enfim entendeu, foi como se aquele período de sofrimento tivesse sido necessário para aquele retorno ser ainda mais poderoso. E Tatiana, minha filha mais jovem, com seus 35 anos, foi a mais difícil de convencer. Ela tinha preconceito com a diferença de idade, achava que aquilo era pervertido, que eu tinha problemas psicológicos, mas com o tempo, com conversas, com Marcelo sendo sempre um bom homem ao seu redor, ela também foi amolecendo. Depois de 1 ano e meio de relacionamento, em uma viagem à praia, Marcelo me pediu em casamento. Nós estávamos caminhando na areia do Guarujá, vendo aquele pôr do sol tão bonito que parecia que tinha sido pintado só para a gente. Marcelo parou na minha frente, ajoelhou na areia molhada e tirou uma caixinha com um anel. Quando ele me pediu em casamento, eu senti que toda a minha vida anterior tinha feito sentido. Toda aquela dor, toda aquela solidão, todo aquele luto tinha tido um propósito. Porque tudo aquilo tinha me levado até aquele momento. Eu disse sim. Meu Deus do céu, como eu disse sim. A gente se beijou ali na areia enquanto algumas pessoas aplaudiam, e eu senti que tinha voltado a viver de verdade. O casamento foi simples, em um salão pequeno, com a família próxima e alguns amigos. Cláudio estava lá, não totalmente feliz, mas lá. Patrícia estava ao meu lado, segurando minha mão durante toda a cerimônia. Tatiana foi minha dama de honra. E a mãe de Marcelo, que era uma mulher de 70 anos, tinha vindo de Brasília especialmente para aquilo.
Ela me abraçou na cerimônia e sussurrou que via que eu era de verdade, que ela agradecia por sua mãe vinha voltado a ser feliz. Quando Marcelo fez seu discurso no brinde, ele chorou. Ele falou sobre como, quando chegou em São Paulo, pensava que sua vida tinha acabado, que tudo que tinha construído em Brasília tinha sido em vão, mas que quando me conheceu, ele compreendeu que a vida estava apenas começando, que eu tinha ensinado para ele que é possível recomeçar, que é possível encontrar amor quando você já tinha perdido toda a esperança, que eu era o amor da vida dele. Quando terminou o jantar, fomos para uma pousada, na Serra da Mantiqueira. 5 dias só pra gente. 5 dias onde não havia celular, não havia preocupação, havia apenas eu e Marcelo conversando, rindo, nos conhecendo mais profundamente. Aquele era o começo de um novo capítulo. Pelo menos eu achava que era. Mas às vezes a vida nos surpreende de formas que a gente nunca esperava. A gente começou a morar junto no apartamento que Marcelo tinha alugado e descobri rapidinho que morar com alguém era bem diferente de se ver em encontros românticos. Ele tinha hábitos que me irritavam, como deixar a roupa suja no chão, acordar cedo para fazer exercício quando eu ainda estava dormindo, ficar na cozinha à noite fazendo barulho, e eu tinha meus hábitos que o irritavam, como exigir que a casa estivesse perfeita, não aceitar bagunça, ter regras muito rígidas. A gente brigava feio. Eram discussões que terminavam com porta batendo, com Marcelo indo para o sofá dormir, com dias passando em silêncio. Mas gente aprendia. Aos poucos a gente descobriu que casamento não é um conto de fadas. É trabalho, é negociação, é sacrifício mútuo. Marcelo aprendeu a ser mais organizado e eu aprendi a ser mais flexível. Se você está vendo essa história e sentindo que está conectando com algo aqui, quero que você me deixe uma mensagem nos comentários. Quero saber seu nome. De onde você está vendo isso? Que tipo de história mais te toca o coração? Porque essa jornada que estou compartilhando só faz sentido se há alguém do outro lado recebendo essas palavras. Entendo? Vocês que estão ouvindo são parte dessa missão. Se inscreve no canal, liga as notificações. Tem muito mais histórias como essa para vir, histórias de pessoas como eu e você, que estão vivendo coisas que ninguém espera. Se essa conversa já está tocando você, se você sente que isso que estou contando importa, clique em Valeu demais para apoiar essa missão. Seu gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias verdadeiras para quem precisa ouvir. A questão de energia entre a gente era real e profunda. Marcelo acordava sempre às 6 da manhã, com disposição para fazer exercício, e depois de exercitar, ele queria sair para tomar café, passear, fazer algo. Eu, com meus 55 anos na época, acordava às 7h30, tomava café na cama com calma, lia o jornal, e apenas depois de 2 horas é que me sentia pronta para encarar o dia. Ele queria ir em festas, em bares, em eventos noturnos. Eu queria estar em casa às 9 da noite, assistindo um filme e dormindo às 10. Teve vezes que eu fiz enormes sacrifícios para ir em festas com ele, mesmo cansada demais. Teve noites que ele ficou em casa comigo assistindo novelas, quando de verdade ele queria estar em um bar com seus amigos. A gente tinha que negociar tudo, desde coisas pequenas como que horas a gente ia almoçar, até coisas maiores como onde a gente ia passar o Natal, que viagens a gente ia fazer. A questão sexual também tinha suas complexidades. Marcelo tinha uma libido muito maior que a minha. Ele queria intimidade quase todo dia e eu não conseguia acompanhar aquele ritmo. No começo, aquilo gerava uma frustração nele que era visível e uma culpa em mim que era quase insuportável. Meu Deus, como eu me sentia inadequada. Eu achava que deveria conseguir acompanhar, que tinha algo errado comigo, que meu corpo era velho demais, que eu não era desejável o suficiente para estar em um relacionamento com alguém tão mais jovem. Mas a gente conversou sobre isso muitas vezes. Marcelo sentava comigo e explicava que não era rejeição pessoal, era apenas uma questão fisiológica, que a gente tinha que encontrar um ritmo que funcionasse para ambos. Que qualidade era mais importante que quantidade? A gente estabeleceu uma frequência que funcionava para a gente, e dentro disso, explorávamos outras formas de intimidade que não dependiam tanto de energia física extrema. Carinhos, massagens, abraços longos, conversas que duravam até de madrugada.
Descobrimos que intimidade não era só o ato sexual em si, era tudo que envolvia. Era ver um ao outro sem defesas, era ser vulnerável, era criar um espaço seguro onde a gente podia ser completamente honesto sobre o que a gente sentia. A diferença de idade também se manifestava em outras formas. Quando a gente saía para algum lugar, as pessoas tinham reações estranhas. Às vezes olhavam para a gente como se não conseguissem entender a relação. Em um restaurante, um garçom chegou a perguntar se meu filho queria algo para beber. Meu filho? Aquilo tinha me deixado furioso, mas Marcelo apenas riu. Ele pegou minha mão e beijou meu dedo onde estava a aliança. Aquilo tinha acalmado a situação, mas eu sentia o peso dos olhares. Havia pessoas que sussurravam coisas quando a gente passava. Havia comentários, havia julgamento. E quanto mais eu envelhecia, mais os comentários pioravam. Porque enquanto eu tinha 55, 56 anos, ainda era possível fingir que a gente era um casal normal. Mas conforme os anos foram passando, ficou cada vez mais óbvio que havia uma diferença significativa. Meus cabelos ficaram mais brancos, minhas rugas ficaram mais profundas, meu corpo mudou. E enquanto isso, Marcelo estava em seu auge. Era um homem no seu melhor, profissionalmente bem-sucedido, fisicamente atrativo. Teve vezes que eu via moças jovens olhando para ele em eventos sociais, e eu sentia aquela insegurança voltar. Como assim ele podia estar com uma mulher dessas em vez de estar comigo? Por que ele permanecia comigo? Essas perguntas me atormentavam. Eu tentava conversar com Marcelo sobre isso, e ele sempre tinha a mesma resposta. Ele dizia que me amava, que escolheu ficar comigo, que a idade não mudava nada do que ele sentia, que ele não queria estar com ninguém mais jovem, porque ninguém mais jovem tinha vivido o que eu tinha vivido. Tinha a profundidade que eu tinha a sabedoria que vinha de uma vida longa. Meus filhos também tinham que lidar com aquilo. Cláudio nunca foi totalmente confortável com a situação. Ele chegava na minha casa e era educado com Marcelo, mas havia sempre uma frieza. Roberto tinha aceitado melhor, tinha até uma certa amizade com Marcelo. E Tatiana, que tinha sido a mais resistente, tinha virado boa amiga de Marcelo. Eles conversavam sobre política, sobre cultura, sobre livros. Meu Deus, como Tatiana tinha mudado de ideia. 3 anos depois que a gente casou, algo aconteceu que mudou tudo de novo. Eu comecei a sentir uns incômodos estranhos no corpo, uma fadiga que não passava, uma dor nas costas que era constante, um cansaço que ia além do normal. Fui ao médico, fiz alguns exames e descobri que eu tinha um problema no coração. Uma válvula que não estava funcionando direito. Nada extremamente grave, segundo os médicos, mas que precisava ser monitorado. Precisava fazer cirurgia. Precisava de cuidado. Quando recebi essa notícia, meu primeiro pensamento foi em Marcelo. Meu Deus do céu, ele tinha 45 anos. Ele deveria estar com uma mulher saudável, que não tinha problema no coração, que poderia estar ao seu lado por muitos anos ainda. Eu comecei a imaginar cenários onde eu morria, onde ele ficava sozinho, onde ele teria que cuidar de uma mulher doente. Aquela noite, depois que o médico saiu do consultório, eu disse para ele que ele estava liberado para ficar com outra pessoa. Que eu entendia se ele quisesse seguir com sua vida. Que ele tinha sido bom comigo, mas que agora ele tinha que pensar em si mesmo. Marcelo ficou tão bravo comigo quanto tinha ficado aquele outro dia, anos atrás. Ele disse coisas bem fortes, bem duras. Disse que se eu continuasse falando aquilo, ele ia embora e não voltaria. Que ele não era tolo, que sabia exatamente quem era eu quando ele escolheu ficar comigo, que meu corpo envelhecendo, que minha saúde piorando, nada disso mudava o que ele sentia, e que se eu realmente o amava, eu ia parar de oferecer para ele a possibilidade de ficar com outra pessoa, porque aquilo era, no fundo, uma traição ao que a gente tinha construído. A cirurgia foi marcada para 2 meses depois. 2 meses de espera. 2 meses onde cada batida do meu coração eu sentia como se fosse a última. Marcelo não saía do meu lado. Ia comigo em todos os exames, fazia anotações das coisas que os médicos falavam, pesquisava tudo, perguntava tudo. No dia da cirurgia, ele segurou minha mão enquanto eu estava sendo preparada. Ele disse que tudo ia dar certo, que aquele coração valente que tinha me levado através de tanta coisa ainda tinha muita vida para viver.
Quando acordei da anestesia, a primeira coisa que vi foi o rosto dele ao meu lado. Ele estava chorando. Meu Deus, como ele estava chorando. E quando viu meus olhos se abrindo, ele simplesmente relaxou, como se ele tivesse estado segurando a respiração a todo esse tempo. E se essa mensagem tocou seu coração de alguma forma, se você sente que o que estou compartilhando é importante, considere apoiar essa missão com um gesto de carinho. Clique em "Valeu demais". Esse pequeno gesto nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa para pessoas que, como você, precisam saber que ainda há esperança, que ainda há amor, que ainda há motivos para acreditar. A recuperação durou 2 meses. 2 meses completos, onde eu tinha que aprender a viver de novo com um coração que tinha sido mexido, literalmente. Nos primeiros dias no hospital, Marcelo não saiu uma única vez. Dormiu em uma cadeira desconfortável ao meu lado, me ajudava com tudo, desde ir ao banheiro até me dar banho. Ele me ajudava a andar pelos corredores do hospital quando eu estava com medo de cair. Ele segurava minha mão quando eu estava com dor. Ele falava coisas bonitas quando eu estava assustada. E quando o médico vinha fazer as rondas, ele anotava tudo, perguntava tudo, garimpava informações para que eu soubesse exatamente o que estava acontecendo com meu corpo. Meus filhos vieram me visitar diariamente. Até Cláudio, que tinha mantido uma distância, aparecia. Eles viam como Marcelo cuidava de mim. Viam aquele homem dedicado completamente à minha recuperação. E eu sentia que eles compreendiam. Que eles finalmente compreendiam que aquilo era real, que não era interesse, que não era uma fascinação passageira. Com uma mulher mais velha, era amor. Quando alta do hospital, Marcelo tinha requisitado licença do trabalho, deixou seus projetos, deixou suas reuniões e se dedicou integralmente a cuidar de mim. Ele fazia comidas, seguindo à risca as recomendações dietéticas do médico. Dava meus remédios nos horários certos, me ajudava a fazer exercícios leves que os fisioterapeutas recomendavam. Dormia ao meu lado, e quando eu acordava assustada no meio da noite com palpitações, ele estava ali para me acalmar. Minha prima, aquela que no passado tinha sido muito crítica sobre meu relacionamento com Marcelo, veio me visitar em casa durante a recuperação. Quando viu Marcelo pendurando minhas roupas para lavar, quando viu ele fazendo suco natural para mim, quando viu a dedicação dele, ela se sentou comigo na cozinha e me pediu desculpas. Disse que tinha sido muito dura, que tinha julgado sem conhecer a verdade e que agora ela via, ela finalmente via. Durante aquela recuperação longa, eu tive bastante tempo para pensar sobre minha vida, sobre as escolhas que eu tinha feito, sobre a vida que eu tinha vivido com Geraldo, sobre esses anos com Marcelo. E eu percebi que não me arrependia, que tudo tinha valido a pena. Até aquele sofrimento no hospital, até aquela dor tinha valido, porque tinha me levado a ser feliz. E era como se, naquele leito de hospital, Deus tivesse me dado uma segunda chance. Uma chance de viver diferente, uma chance de ser amada diferente. Quando finalmente pude voltar ao trabalho, alguns meses depois, eu era uma mulher diferente. O hospital tinha me transformado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Eu entendia que a vida era frágil, que não havia garantias, que cada dia era um presente. Marcelo e eu começamos a viajar muito, porque a gente entendeu que não havia tempo a perder. Fomos para o Nordeste, para Santa Catarina, para Minas Gerais. Cada viagem era uma aventura nova. A gente visitava lugares bonitos, comia comidas regionais, criava memórias. E em cada lugar, a gente ainda recebia olhares curiosos. Ainda recebia comentários às vezes, mas eu já não ligava mais, ou pelo menos eu ligava menos. Quando eu tinha 63 anos, fiz uma festa para comemorar. Convidei meus filhos, minhas amigas, os amigos de Marcelo. Marcelo fez um discurso bonito, onde falou sobre como me conhecer tinha sido a melhor coisa que tinha acontecido na vida dele. Que quando chegou em São Paulo, tinha perdido tudo, e que tinha me encontrado, e tinha ganhado tudo de volta. Meus filhos, até o Cláudio, que era mais resistente, bateram palmas. Naquela noite, enquanto a gente comemorava, eu senti que tinha conseguido o impossível, que tinha conseguido ser feliz apesar de tudo, apesar de todos. A intimidade entre a gente continuava boa. Claro que não era a mesma coisa de quando eu tinha 55 anos. O corpo muda, as coisas mudam,
A gente precisava de mais tempo, de mais preparação, de mais lubrificante. Mas aquilo estava bem. A gente tinha criado uma rotina que funcionava. E Marcelo continuava me fazendo sentir desejada. Continuava me trazendo flores. Continuava me beijando todo dia. Continua me abraçando no sofá enquanto a gente assistia televisão. Continua sussurrando no meu ouvido que eu era bonita. Porque para ele, eu sempre fui bonita. Meus cabelos brancos, minhas rugas, minhas imperfeições. Tudo aquilo era bonito para ele. Marcelo tinha crescido profissionalmente, tinha aberto seu próprio escritório de engenharia, tinha conquistado clientes grandes, tinha virado um homem bem-sucedido. E ele sempre falava que eu tinha sido fundamental nisso, que a estabilidade emocional que eu tinha dado para ele tinha permitido que ele sonhasse grande, que eu tinha acreditado nele quando ele não acreditava em si mesmo. Meus filhos todos tinham famílias. Cláudio tinha 2 filhos, Roberto tinha 3, e Tatiana tinha gêmeas. E Marcelo era sempre o tio preferido deles. Eles o chamavam de tio Mark. Eles comiam na sua mão. Ele os levava para passear, os ajudava com lição de casa, era presente em todas as festinhas. A gente passava muito tempo em família, reunindo todos, fazendo festas. Havia momentos em que a gente parecia de verdade uma família grande e feliz. Por que era? Era uma família grande e feliz. Tempo passou. Passei a ter 66, 67 anos. O corpo foi ficando mais cansado. As dores começaram a aparecer. Meu Deus, como o corpo envelhece rápido. Um dia você tem 50. No outro dia você está limpando a prótese dentária e pensando em quando você tem que fazer nova placa para os óculos. Havia dias que eu acordava e a dor nas articulações era tanta que eu tinha dificuldade em sair da cama. Marcelo, nessas manhãs, fazia um alongamento comigo. Depois me ajudava a tomar banho. Depois fazia café conosco, sentávamos na varanda e vendo o dia passar. Ele nunca reclamava. Ele apenas estava ali, existindo comigo, continuando a escolher ficar comigo a cada amanhecer. Hoje eu tenho 72 anos. Marcelo tem 49. Já são 17 anos que a gente está junto, sendo 14 de casados. Quando olho para trás e vejo toda essa trajetória, desde aquele ateliê de costura até onde estamos agora, eu me encho de uma gratidão que às vezes é difícil de expressar, porque isso não era para ter acontecido. Segundo as leis não escritas da sociedade, isso não deveria ter dado certo. Um homem mais jovem com uma mulher mais velha? Impossível. Eles iam se separar no primeiro ano. Ele ia a encontrar uma mulher mais jovem. Ela ia desistir. Isso não era amor verdadeiro. Era uma fase. Mas aqui estamos a gente, provando que tudo que disseram que era impossível era, na verdade, possível. Provando que o amor não conhece idade. Provando que 2 pessoas que realmente se amam podem vencer qualquer obstáculo. Meu corpo envelheceu. Muito. Minhas mãos têm pintas da idade. Meu rosto tem rugas profundas. Meu cabelo é branco. Meu peito caiu. Meu bumbum caiu. Minhas pernas não têm mais a firmeza de antes. Mas Marcelo continua olhando para mim como se eu fosse a mulher mais bonita do mundo. Ele continua me pedindo para dormir abraçado. Ele continua me pedindo para ter intimidade. Claro que agora é diferente. Agora tem mais tempo, tem mais cuidado, tem mais compreensão. Meu corpo não responde como respondia. A libido mudou. A disposição mudou. Mas a conexão permanece. E de alguma forma, a intimidade ficou mais significativa. É como se cada momento íntimo entre a gente fosse uma afirmação de que nós continuamos aqui, que nós continuamos nos escolhendo, que apesar de tudo, continuamos querendo estar um com o outro. As pessoas me perguntam às vezes como que a gente faz funcionar com uma diferença de idade tão grande, como que a gente conseguiu construir algo tão sólido. E eu sempre digo a mesma coisa: comunicação, conversa de verdade. A gente fala sobre tudo, sobre medos, sobre desejos, sobre frustrações, sobre alegrias, sobre coisas que ninguém mais sabe. Não fica nada engasgado, não fica nada guardado. Se um está irritado, a gente conversa. Se tem medo, a gente compartilha. Se tem desejo, a gente explora. Claro que tem desafios. Desafios que a gente nunca esperava enfrentar quando a gente era mais jovem. Eu tenho que pensar que Marcelo vai ficar sozinho quando eu partir. Essa é uma realidade que assombra meus pensamentos.
Porque sabendo que a gente tem essa diferença, é estatístico que eu vou partir primeiro. Eu vou deixá-lo. E quando eu penso nisso, dói de um jeito que é quase insuportável. Meu Deus, como dói! Às vezes eu acordo no meio da noite com essa sensação no peito e preciso me abraçar, preciso me lembrar que ele está ali dormindo do meu lado, que ainda temos tempo. Quantos anos ainda temos? Não sei. Ninguém sabe essas coisas. Mas tenho certeza de que cada ano vai valer a pena. Meu filho Roberto teve um derrame 2 anos atrás. Assustou a gente toda. Felizmente não foi grave, mas aquilo nos lembrou que a saúde é frágil, que qualquer dia pode ser o último. E quando Roberto acordou depois da cirurgia, a primeira coisa que ele pediu foi para Marcelo. Ele pediu para Marcelo ficar com ele. E Marcelo ficou. Por 3 semanas, Marcelo dormiu no hospital. E quando Roberto se recuperou, ele chamou Marcelo em particular e pediu desculpas. Pediu desculpas por toda a resistência inicial, por todo o julgamento, por não ter acreditado. Disse que agora ele via. Que via como Marcelo cuidava de mim, como Marcelo se dedicava à nossa família, que agora ele finalmente tinha compreendido. Tatiana casou novamente há 1 ano. Seu primeiro marido a traiu, e ela sofreu muito. Marcelo foi quem a ajudou a passar por aquilo. Ele falava com ela, a abraçava, a lembraria que ela era valiosa, que aquilo não era culpa dela. E, quando ela conheceu seu novo marido, um homem que a respeita e a ama de verdade, ela me contou que tinha aprendido isso vendo meu relacionamento com Marcelo, que tinha visto que era possível ter um amor verdadeiro, que era possível ter um homem que não te trai, que não te joga fora, que escolhe ficar. Cláudio, meu filho mais velho, ainda não é totalmente confortável com tudo, mas ele vem em casa, ele convida a gente para suas festas de aniversário, ele nos respeita como casal, e aquilo é suficiente. Ele viajou comigo e Marcelo para Buenos Aires no ano passado, e durante aquela viagem eu o vi rindo com Marcelo, genuinamente rindo. Aquilo foi bom para mim, porque significava que ele tinha solto parte daquela raiva que ele carregava. Teve uma situação engraçada quando a gente estava na Avenida Paulista, em São Paulo. Uma jovem mulher, muito bonita, começou a puxar conversa com Marcelo. Ela claramente estava dando em cima dele, e eu estava ali perto, observando. Quando Marcelo mencionou que era meu marido, que estava comigo há 14 anos, a menina ficou em choque. Ela não conseguia processar aquilo. Como que um homem tão atraente podia estar com uma mulher tão mais velha? Marcelo pegou na minha mão, me levou perto dele e disse para aquela menina que eu era a mulher mais importante da sua vida, que não havia nada melhor do que acordar todos os dias ao meu lado. A menina ficou vermelha e se afastou. E Marcelo e eu rimos. Aquilo era só um detalhe, mas para mim foi um reforço de que sim, tudo aquilo era real, que não era ilusão, que Marcelo realmente queria estar comigo, que ele realmente me escolhia. Todos os dias, ainda temos sonhos, a gente quer viajar para a Europa, queremos conhecer Paris, Roma, Barcelona. A gente quer comprar uma casa pequena na praia para passar os finais de semana. Queremos estar presentes na formatura dos meus netos, nos seus casamentos, no nascimento dos seus filhos. A vida ainda tem tanto para oferecer. Mas eu preciso que você saiba de uma coisa importante, porque essa é a razão pela qual estou contando essa história. As pessoas ainda olham torto? Sim. Ainda tem gente que comenta? Sim. Ainda tem gente que acha que é absurdo? Sim. Ainda há preconceito? Sim, há muito. Mas sabe de uma coisa? Eu aprendi que a minha vida é minha, que eu não vivo para agradar os outros, que eu não tenho que me encaixar nas expectativas que as pessoas têm de mim. Essa história que estou contando é para dizer para você que está aí escutando que é possível ser feliz mesmo quando todo mundo diz que é impossível, que é possível encontrar amor em lugares inesperados, que é possível recomeçar, que é possível viver intensamente, apaixonadamente, verdadeiramente, mesmo depois dos 50 anos. Porque a vida não acaba aos 50, aos 60, aos 70. A vida continua enquanto você está vivo, e você tem todo o direito de viver essa vida da melhor forma possível, sem culpa, sem vergonha, sem medo do julgamento. Porque no final, quando você fecha os olhos pela última vez, as únicas coisas que você vai levar
são as memórias dos momentos que você viveu, das pessoas que você amou, das risadas que você deu. As críticas das outras pessoas, aquelas ficam para trás. Eu quero compartilhar também que há pessoas que apoiam, que há amigas minhas que dizem que me admiram pela coragem, que há pessoas que veem a minha história e encontram esperança, que há pessoas que percebem que se eu conseguir, talvez elas também conseguissem. Toda semana recebo mensagens de pessoas que me veem, que veem meu relacionamento com Marcelo e que dizem que aquilo as inspira, que aquilo as faz acreditar que ainda há possibilidades, que aquilo as consola. E isso tudo faz com que valha a pena compartilhar essa história vulnerável, dolorosa, linda, essa história que é a minha. Se você chegou até aqui nessa jornada comigo, eu quero dizer obrigada. Obrigada por ter ouvido. Obrigada por ter se permitido entrar nessa história, nessa realidade que é minha. Se você sentiu algo aqui, se alguma coisa tocou seu coração, eu quero que você deixe um comentário abaixo. Quero saber se você já viveu algo parecido. Se você já amou alguém que o mundo disse que era impossível. Se você já enfrentou preconceito por causa de quem você ama, quero que você compartilhe comigo. Porque aqui nesse espaço, nesse canal, a gente está construindo uma comunidade de pessoas que ousam amar fora das expectativas. Gostaria de ouvir suas histórias também. E se gostou desse vídeo, se sentiu que era importante, clique em Valeu demais para apoiar essa missão de trazer mais histórias como essa. Quando eu era mais jovem, eu tinha uma lista muito clara de como minha vida deveria ser. Você sabe como é isso? A gente planeja tudo. Casa com o primeiro homem que a gente ama, tem filhos, trabalha, se aposenta, envelhece, morre. Tudo em ordem, tudo previsível, tudo seguro. Mas a vida não funciona assim. A vida é caótica. A vida é desorganizada. A vida é cheia de surpresas. Às vezes surpresas boas. Às vezes surpresas que dói tanto que você pensa que não vai conseguir respirar de novo. Mas essas surpresas, por mais dolorosas que sejam, são o que faz você realmente viver. Porque viver não é apenas existir. Não é apenas acordar, trabalhar, comer, dormir, acordar de novo. Viver é sentir. Viver é arriscar. Viver é se permitir ser vulnerável. Viver é amar quando ninguém pensa que é possível. Quando meu marido Geraldo morreu, eu achei que tinha morrido também, que aquela era o fim do meu filme, que tudo que viria depois seria apenas os créditos finais. Mas não era. Era apenas o intermédio. Era apenas uma pausa antes de um ato novo começar. E que ato! Que história bonita foi esse ato novo. Encontrar Marcelo, conhecer aquele homem, ser amada de um jeito que eu nunca tinha sido amada antes. Isso foi o maior presente que o universo podia ter me dado, porque eu tinha vivido 35 anos de casamento com Geraldo. E tinha sido bom. Tinha tido seus momentos bonitos, suas paixões, seus apaixonamentos, seus sonhos compartilhados. Mas quando você vive algo completamente novo, quando você conhece uma dimensão do amor que você nem sabia que existia, aquilo muda você, para sempre, para melhor, para sempre. As pessoas perguntam se eu tenho medo da morte, se eu tenho medo de deixar Marcelo sozinho. E sim, eu tenho. Tenho muito medo. Mas quando você ama de verdade, quando você encontra aquela pessoa, aquele amor que você não esperava, você aprende que o medo vale a pena, que a dor de eventualmente se separar vale a pena pelos anos que você teve junto. Porque se você pensar bem, tudo na vida é temporário. Tudo. Nada dura para sempre. Ninguém dura para sempre. Mas isso não significa que você não deva amar. Isso significa exatamente o oposto. Significa que você deve amar com toda a força, com toda a intensidade, com toda a coragem, porque o tempo que você tem junto é precioso, porque é único, porque nunca mais vai voltar. Quando você tem a minha idade, você entende isso melhor, porque você viu pessoas partir, você viu amigos morrerem, você viu pessoas que você amava desaparecerem, e você percebe que não há tempo para perder. Que não há tempo para mesquinharias, para mágoas guardadas, para soberba, que o único tempo que importa é agora, o presente. Este momento, Marcelo me ensinou que é possível amar de novo. Ele me ensinou que a vida não acaba,
que é possível descobrir coisas novas sobre você mesmo, mesmo depois de estar viva por mais de 50 anos. Ele me ensinou que o corpo envelhecendo não significa que o coração envelhece, que é possível continuar tendo desejo, continuar tendo paixão, continuar tendo sonhos. Meus filhos aprenderam uma lição importante também. Aprenderam que a vida é complexa, que não há respostas fáceis, que julgamento rápido é geralmente injusto, que as pessoas merecem o benefício da dúvida, que é possível estar errado, que é possível mudar de ideia, que é possível aceitar coisas que você no início achava inaceitável, porque quando você realmente vê a felicidade de uma pessoa que você ama, quando você vê como ela está melhor, como ela está mais viva, como ela está mais radiante, aquilo te faz questionar tudo o que você acreditava. Meus netos cresceram vendo um relacionamento saudável entre um casal com diferença de idade. Eles viram que relacionamento é trabalho, é dedicação, é comunicação. Eles viram que a beleza não é apenas sobre corpo perfeito, que é também sobre a forma como você trata a outra pessoa. Eles estão crescendo em um mundo onde talvez eles sejam mais tolerantes, mais compreensivos, mais abertos às possibilidades. E se minha história conseguiu influenciar isso, então valeu cada segundo de dor, de luta, de incerteza. A questão de idade não é mais uma coisa que eu penso muito. Não é porque eu tenha ignorado, é porque se tornou irrelevante. Porque quando você está com uma pessoa que te ama, que escolhe você todo dia, que respeita você, que cuida de você, aquela diferença não importa. Importa como você se sente. Importa se você é feliz. Importa se você está vivendo a vida que você quer viver. Porque essa é a única vida que você tem. Essa é a única oportunidade que você tem. Marcelo faz 65 anos. E quando ele fizer 60, eu farei 77. E quando ele fizer 70, eu farei 87. E talvez eu não esteja aqui quando ele fizer 80. E talvez aquilo seja o que aconteça. Talvez eu tenha que partir antes dele. E nesse caso, pelo menos eu deixo um legado, deixo memórias, deixo histórias, deixo alguém que foi profundamente amado, deixo um marido que sabe que foi escolhido, que foi priorizado, que foi cuidado. Deixo uma pessoa que vai saber que é possível amar, que é possível ser amado, que é possível estar bem mesmo quando você está sozinho. Porque o amor que a gente compartilhamos, nós vai permitir que ele continue amando. A forma como eu amei Marcelo, a forma como Marcelo me amou, isso fica nas memórias, fica nas histórias, fica na forma como a gente vai influenciar as vidas das pessoas que nos rodeiam. Há pessoas que tentam desacreditar relacionamentos como o meu, que tentam dizer que não é real, que é ilusão, que é confusão, que é exploração. Mas sou uma pessoa que viveu. Sou uma pessoa que está aqui, que está respirando, que está vivendo. E posso dizer com toda certeza, aquilo é real. O amor que Marcelo e eu compartilhamos é tão real quanto o ar que eu respiro. É tão real quanto o bater do meu coração. É tão real quanto a dor que eu sinto, quanto a alegria que eu sinto, quanto tudo que é concreto e tangível. Porque está aqui. Está documentado na forma como a gente se trata. Está documentado nas decisões que a gente toma. Está documentado na forma como a gente enfrenta as dificuldades. Está documentado na forma como a gente dança na cozinha enquanto esperamos o café ficar pronto. Está documentado em cada momento que a gente passou junto. Essa história que estou contando não é para convencer ninguém. Não é para mudar opiniões. Não é porque eu precise da validação de outras pessoas. É porque há alguém aí, ouvindo, que está passando pela mesma coisa, que está amando alguém que o mundo disse que era impossível amar. E essa pessoa precisa saber que não está sozinha, que não está louca, que é possível, que vale a pena, que mesmo quando todo mundo está contra você, mesmo quando seus próprios filhos te rejeitam, mesmo quando a sociedade te condena, é possível ser feliz, é possível ter um amor bonito, é possível vencer. Hoje é segunda-feira. Acordei cedo porque Marcelo acordou cedo. Ele ainda faz exercício todo dia, mesmo com seus 49 anos. Enquanto ele estava na academia, eu preparei um café especial para ele. Café coado, do jeito que ele gosta. Pão de queijo que eu faço em casa. Queijo derretido, geleia de morango. Quando ele voltou, transpirando, com aquele rosto vermelho de quem se exercitou, ele me abraçou do mesmo jeito que abraçava quando tinha 22 anos.
e me conheceu. E nós nos beijamos. Pela primeira vez do dia, nós nos beijamos. Depois tomamos café juntos, conversando sobre o dia, sobre os filhos, sobre os netos. Depois, ele foi para o trabalho e eu fiquei em casa. Atualmente eu trabalho 3 dias por semana ainda, porque a verdade é que quando você encontra algo que ama fazer, você não quer parar. A contabilidade sempre foi minha paixão. Os números fazem sentido para mim de um jeito que as palavras raramente fazem. E Marcelo entende isso. Ele respeita isso. Ele não me pede para ficar em casa, não reclama que estou trabalhando demais. Ele apenas me apoia, porque ele sabe que trabalhar me faz bem, que me faz sentir viva, que me faz sentir útil. Essa tarde recebi uma mensagem de um dos meus netos. Ele tinha feito uma prova na escola e tirou uma boa nota. Queria contar para Marcelo. E você sabe o que Marcelo fez? Saiu correndo da reunião que ele estava tendo para ligar para aquele menino, para dizer que estava orgulhoso dele, para dizer que ele sabia que ele conseguia. Porque assim é Marcelo. Ele não apenas é meu companheiro, ele é o tio que está presente. Ele é o homem que cria laços, que cria família não apenas comigo, mas com toda a minha gente. Quando a gente completou 10 anos de casamento, a gente fez uma festa grande. Meus filhos todos estavam lá. Meus netos todos estavam lá. Meus amigos estavam lá. E havia uma tristeza subjacente porque faltava apenas um. Faltava Geraldo. Porque apesar de tudo, apesar de Marcelo ter entrado na minha vida, Geraldo sempre vai ser parte da minha história. Sempre vai ser o amor da minha juventude, o pai dos meus filhos, a pessoa que me deu os melhores anos da minha vida, até aquele ponto. E eu tenho espaço no meu coração para amar ambos, para honrar a memória de um enquanto vivo o presente com o outro. Isso não torna um amor menor, isso torna a vida mais rica, mais completa, mais humana. Porque nós não somos seres tão simples que conseguimos amar apenas uma pessoa na vida. Claro que temos uma pessoa principal, a pessoa com quem a gente escolhe passar o resto da vida. Mas há espaço para amar outras pessoas também. Há espaço para guardar memórias de outros amores. Há espaço para ser grato por todas as experiências, todas as relações, todos os relacionamentos que nos moldam. A coisa que eu mais valorizo agora não é mais a beleza física. Quando você chega na minha idade, você percebe que aquilo tudo que você pensava que importa muito menos do que você achava. O que importa é a forma como uma pessoa te faz sentir, é a forma como ela te trata, é a forma como ela escolhe estar ao seu lado, é a forma como ela responde quando você está assustada, doente, necessitada, é a forma como ela comemora com você quando você está alegre, é a constância dela. É a dedicação dela, é o cuidado dela. A beleza que você vê em uma pessoa quando você realmente a ama é diferente. É como se você visse através dos olhos do coração, porque Marcelo envelheceu também. Seus cabelos ficaram mais grisalhos, suas rugas ficaram mais profundas, seu corpo mudou, mas para mim ele está mais bonito. Agora do que quando o conheci, porque agora eu vejo toda a bondade dele, eu vejo toda a dedicação dele. Eu vejo toda a coragem dele em permanecer ao meu lado. Eu vejo toda a escolha dele, dia após dia, de continuar me amando. E isso tudo o torna mais bonito para mim. Torna tudo mais bonito. Quando a gente envelheceu, a gente teve que pensar em coisas práticas também. Testamentos, procurações. O que acontece se um de a gente ficar doente? O que acontece se um de a gente morrer? Essas são conversas difíceis, mas são conversas que precisam acontecer. E a gente conseguiu ter essas conversas sem muito drama, porque a gente aprendeu que comunicação é a base de tudo. Que a gente consegue falar sobre qualquer coisa, desde que haja respeito, desde que haja amor, desde que haja honestidade. Agora, quando a gente sai na rua, as pessoas não perguntam mais se eu sou mãe de Marcelo. As pessoas simplesmente veem um casal, porque nós somos um casal. Nós caminhamos lado a lado. Nós seguramos nossas mãos, nós nos abraçamos, nós nos beijamos. Nós somos um casal tão válido quanto qualquer outro casal. Talvez mais válido, porque nós tivemos que lutar por isso, porque nós tivemos que escolher isso contra todas as adversidades. Todos os dias, quando eu acordo, eu escolho estar com Marcelo. Todos os dias, quando ele acorda, ele escolhe estar comigo. Nós não estamos juntos por inércia. Nós não estamos juntos porque é fácil. Nós estamos juntos porque queremos.
Porque escolhemos, porque amamos. Para finalizar, há muitas coisas que eu gostaria que você soubesse. Gostaria que você soubesse que é possível encontrar amor quando você menos espera, que é possível ser feliz mesmo quando você já tinha desistido da felicidade, que é possível ser desejada mesmo quando você não é mais jovem, que é possível ter uma vida sexual plena mesmo depois dos 50, que é possível ser amada profundamente, completamente, verdadeiramente. Gostaria que você soubesse que você não precisa aceitar a vida que lhe foi escrita, que você pode reescrever sua história, que você pode ser o protagonista em vez de uma figurante, que você pode escolher o que você quer e lutar por aquilo, mesmo quando todo mundo diz que é impossível. Gostaria que você soubesse que há pessoas como Marcelo no mundo, pessoas que não têm preconceito, pessoas que amam de verdade, pessoas que escolhem você não por causa de como você parece, mas porque de quem você é. Pessoas que veem em você não um troféu ou um status, mas um ser humano valioso que merece ser amado. E se você não encontrou essa pessoa ainda, continue procurando, continue acreditando, porque ela está lá fora, em algum lugar, talvez em um ateliê de costura, talvez em um parque, talvez em um café, talvez em um lugar que você nem imagina, mas ela está lá. Deixo aqui meu agradecimento profundo para você que passou esses tempos comigo, para você que se permitiu entrar nessa história, para você que chorou comigo, para você que compreendeu. Vocês que estão aqui, ouvindo essas palavras, são parte dessa jornada, e eu tenho gratidão infinita por isso. Se você quer compartilhar sua história comigo, se você tem uma história parecida, se você tem uma história completamente diferente, mas que também te consumiu, que também te transformou, eu quero ouvir. Deixe um comentário abaixo. Me conte. Porque aqui nesse espaço, nós somos uma comunidade. Nós nos apoiamos. Nós nos validamos. Nós nos amamos. Se esse vídeo tocou você, se você quer que chegue a mais pessoas que precisam dessa mensagem, clique em Valeu demais, se inscreva no canal, ative as notificações, porque tem muito mais para vir. Tem muitas mais histórias. Histórias de pessoas que ousam amar diferente, que ousam viver diferente, que ousam ser diferentes. Eu sou Fernanda, tenho 72 anos e sou profundamente, loucamente, eternamente feliz. Valeu demais por terem ouvido até aqui.